Bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao webinar As Prioridades da Instituição Nacional de Direitos Humanos. Este webinar inaugura a sexta edição do Programa de Capacitação em Direitos Humanos para a Administração Pública. Tal como nas edições anteriores, temos a honra de poder contar com a participação da Provedoria de Justiça, desta feita através da sua coordenadora da Unidade de Direitos, Liberdades e Garantias, Catarina Sampaio Ventura. Catarina Sampaio Ventura é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde também concluiu a parte escolar do mestrado em Ciências Jurídico-Políticas e a pós-graduação em Direito da Medicina. Também foi assistente estagiária na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, nas disciplinas de Direito Constitucional e Ciência Política e Direito Internacional Público e Europeu. Foi vice-diretora do Ius Gentium Conimbrige, Centro de Direitos Humanos de Coimbra, e consultora para os direitos humanos em regime de requisição no Ministério dos Negócios Estrangeiros, no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia. Em 1998, foi-lhe atribuída a Bolsa de Estudo Prince Bernhard pela Universidade de Utrecht. Autora de publicações na área dos direitos fundamentais e direitos humanos e sobre a instituição de Ombudsperson. Adjunta do Gabinete do Provedor de Justiça desde 2002, desempenhou na mesma instituição desde 2006 funções como assessora. É coordenadora da Unidade de Direitos, Liberdades e Garantias desde abril de 2023. O Programa de Capacitação em Direitos Humanos para a Administração Pública tem por objetivo promover os direitos humanos e os direitos fundamentais nos serviços públicos portugueses e conta com a parceria da Provedoria de Justiça, da Comissão Nacional para os Direitos Humanos, do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, da Agência para a Modernização Administrativa, do Instituto dos Registros e do Notariado, do Instituto Nacional para a Reabilitação, Comissão Nacional de Proteção de Dados e dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE. Os formandos em sala têm a oportunidade de colocar questões aos oradores no final das intervenções, podendo os formandos fazê-lo através do chat ou usando a função de levantar a mão. Para dar início à sessão, tem a palavra a Presidente do Conselho Diretivo do INAIP, Luísa Neto. Muito bom dia a todos. É com grande gosto que damos início a esta sexta edição do Programa de Capacitação de Direitos Humanos da Administração Pública. Saúdo aqui não só os formandos que estão connosco, naturalmente também a doutora Catarina Ventura, que nos dá o gosto de participar, aqui sendo também o rosto da Provedoria de Justiça. Saúde também aqueles que fazem parte das entidades parceiras e que connosco estão nesta manhã. Lembro que o Programa de Capacitação em Direitos Humanos resultou, por um lado, desta vontade que o INA teve de editar duas áreas de formação estratégica da administração pública, a cidadania e a participação. Este foi um programa lançado em dezembro de 2022 e que resultou desta articulação entre as várias entidades parceiras, que são elas o penhor também da possibilidade de realização deste curso. E o nosso objetivo foi sempre este, de perceber que no Estado de Direito Democrático importa haver uma literacia multifacetada, uma literacia de motivação, de participação, de inclusão, de educação reforçada para os direitos fundamentais, e que essa é provavelmente a única forma de reconstrução da confiança na democracia no contexto atual. E é verdade que este Programa de Capacitação em Direitos Humanos, nos seus vários módulos, de que já tem conhecimento, com a participação destas várias entidades, pretende precisamente apresentar aqui um fio condutor daquilo que possa ser a intervenção da administração pública na consecução destes objetivos. Eu terei também o gosto grande de ter amanhã uma sessão convosco. A primeira sessão do curso serei eu que eu vou discutir convosco, e terei esse gosto, também corresponde à minha área de formação, para além de Presidente do INA, mas
aquilo que queria fundamentalmente dizer-vos é que esperamos que esta oportunidade deste programa de capacitação em direitos humanos vos possa permitir precisamente esta sensibilização para estas matérias. É evidente que cada uma das entidades parceiras tem uma necessária possibilidade de formação aprofundada, em cada uma das suas áreas. De qualquer modo, este programa recobre esse fio condutor de que vos falava. Queria também chamar a atenção para aquilo que temos de iniciativa posterior deste programa de capacitação em direitos humanos, que é, no fundo, a da avaliação da respectiva transferência de aprendizagem para o contexto em que cada um exerce as suas funções e da rede de embaixadores de direitos humanos que temos ativado e que, no fundo, é uma forma de que qualquer pessoa possa apresentar um projeto que, na respectiva entidade de origem, tenha ou dê visibilidade aos conteúdos que aqui foram sendo desenvolvidos. Mas lá chegaremos no final do programa, dar-vos-emos essa proposta, esse desafio. Por agora, e sem mais delongas, voltando a agradecer o empenho que a Provedoria de Justiça sempre teve neste programa, passaria a palavra à doutora Catarina Ventura. Muito obrigada. Muito bom dia a todas e a todos. Em nome da Senhora Provedora de Justiça, gostaria de começar por agradecer ao INA, na pessoa da Senhora Presidente do Conselho Diretivo, professora Luísa Neto, o convite para participar neste programa de capacitação em direitos humanos para a administração pública. A Provedoria de Justiça tem participado e tem colaborado com o INA não só neste programa de capacitação, mas também em outras ocasiões. E gostaríamos muito de sublinhar esta colaboração porque tem relevo e é muito também significativa para nós. Felicitamos o INA pelo impulso dado e ao desenho deste programa de capacitação. Importante também sublinhar a relevância temática dos módulos que o compõem e também a diversidade e a pertinência das entidades parceiras associados nesta formação. A primeira edição deste programa de capacitação teve a participação da Senhora Provedora de Justiça, a Sra. Maria Lúcia Amaral, e a Provedoria tem participado sempre com este módulo que hoje vos venho apresentar. Também a Sra. Provedora Adjunta, a doutora Estrela Chabi, previamente partilhou esta visão que a Provedoria tem sobre a matéria dos direitos humanos e como a Provedoria ocupa um papel na sua promoção e defesa, e também acentuando, por outro lado, esta dimensão de colaboração com a administração pública que está muito presente na nossa atividade. E, portanto, é com um enorme gosto que partilho esta manhã com todos vós. E é um gosto muito especial, porque justamente como a professora Luísa Neto sublinhava, na base da concepção deste programa de capacitação está a presença da trilogia do Estado de Direito, Democracia e Direitos Humanos, com dimensões que se reforçam mutuamente e, portanto, assente também no papel que ao Estado cabe na persecução dos direitos. Portanto, o Estado não é um fim em si mesmo e, portanto, as instituições do Estado e muito particularmente também a administração pública no seu papel de poder que lhe cabe no exercício e na persecução do interesse público, também lhe cabe aqui um papel importante, não só pelo dever que tem para com os direitos fundamentais, mas também a possibilidade que tem de atuar para a sua efetivação. Também nos parece muito significativa, digamos assim, a presença da Provedoria de Justiça neste primeiro módulo e neste webinar de reflexão, porque justamente o Provedor de Justiça ocupa um espaço particular da ligação entre o que é a salvaguarda dos direitos no plano doméstico, no nosso ordenamento jurídico interno, e a permanente ligação com o sistema internacional de direitos humanos.
por um lado. Por outro lado, há também uma dimensão que auxilia a justificar esta presença neste módulo inaugural, porque de facto o Provedor de Justiça tem uma presença e uma colaboração cotidiana com a administração pública e, portanto, é-nos dado um conhecimento muito próprio e muito específico da administração pública, como ela atua e também pela via das queixas, quais são os problemas que nos são feitos chegar. Portanto, há um contacto direto muito cotidiano, com base no conhecimento de problemas reais, de pessoas reais e, portanto, creemos que é muito significativa, de facto, a nossa presença aqui. Nestas palavras inaugurais também gostaria de agradecer à doutora Manuela Oliveira pelas palavras iniciais e também uma palavra, um cumprimento muito especial aos formandos, portanto a todos os formandos que hoje participam neste programa de participação. É um número significativo, 60 pessoas inscritas, e isso é um motivo também de grande satisfação para a Procuradoria de Justiça pelo interesse que demonstram num programa com estas características. Não é só o número também de pessoas inscritas, mas também a diversidade de setores da administração que ali estão representados. O INA partilhou connosco a lista dos serviços, no fundo, que estão, dos organismos que aqui estão representados através dos formandos e, de facto, é também com grande satisfação que vemos essa dimensão multifacetada da administração pública, inclusive num plano multinível, portanto, também representação de setores da administração com presença territorial distinta. E, portanto, isso é um grande desafio, mas também é um elemento de grande satisfação para nós. Fundamentalmente, e qual é o nosso propósito para este webinar inaugural? O nosso propósito é, no fundo, evidenciar, dar a conhecer o papel do Provedor de Justiça e a sua dimensão multifacetada da sua atuação na promoção e defesa dos direitos humanos. E, portanto, no fundo, dar a conhecer e patentear de que maneira, de facto, o provedor assume um papel nesta defesa e promoção dos direitos humanos. E o meu plano, digamos assim, a agenda para esta manhã, será muito simples. Portanto, o que eu vos proponho é basicamente abordar o tema em dois momentos. Um primeiro momento em que procuraríamos fazer este enquadramento institucional do Provedor de Justiça para percebermos, de facto, esta dimensão de instituição nacional de direitos humanos, qual é a razão de ser da assunção desse papel, o que é que significa hoje isso no trabalho cotidiano da Provedoria de Justiça, e por outro lado, e esse seria então o segundo momento, explorar a relação entre Provedor de Justiça, direitos humanos e administração pública, para podermos ter um foco naquele também que é o desenho deste programa de capacitação. No final, portanto, em momentos distintos, iremos ter momento para poderem colocar questões e, portanto, sintam-se à vontade para colocar questões, suscitar interrogações, procurar ver clarificado um ou outro aspecto que possa ficar menos claro no decurso, então, desta exposição. E, portanto, começando pela primeira parte, portanto, da nossa agenda. Portanto, qual o papel da Provedoria e qual mostrar esta dimensão multifacetada do provedor na sua atuação na defesa dos direitos humanos. E, portanto, para percebermos hoje, de facto, o provedor sempre foi assim, mas hoje é muito patente a heterogeneidade dos elementos que compõem o órgão do Estado, que é o Provedor de Justiça. E para compreendermos o papel que o provedor hoje assume como Instituição Nacional de Direitos Humanos, eu creio que podemos começar pelo princípio. Portanto, regressar um pouco à origem, fazendo aqui um breve enquadramento
para se perceber o sentido desta instituição tão sui generis e que colabora cotidianamente, portanto, com a administração pública. E este é um momento particularmente feliz e de celebração, porque justamente acabámos de celebrar na semana passada um momento muito especial, porque em 20 de setembro de 1974 era adotado o plano de ação do Ministério da Justiça, era então o Ministro da Justiça Salgado Zanha, onde ficou anunciada a criação da instituição Provedor de Justiça. Portanto, esta celebração dos 50 anos deste momento enquadra-se num momento também de celebração dos 50 anos de democracia, de 50 anos do 25 de Abril, e de facto o Provedor de Justiça está na sua gênese ligado a este momento fraturante de adoção de uma nova ordem constitucional, portanto, de afirmação das liberdades e direitos fundamentais e de construção de um Estado verdadeiramente democrático, e, portanto, esta é uma marca que vemos desde logo na instituição da figura do Provedor de Justiça. Permitam assinalar que isto acabou por ser, de certa maneira, uma inovação no contexto na nossa realidade. O Provedor de Justiça era uma instituição que tinha uma inspiração escandinava, portanto, era uma instituição criada em 1809 na Suécia, justamente também num processo de reforma constitucional, do momento de afirmação do equilíbrio entre poderes, e, portanto, cá temos esta dimensão da separação de poderes e o fim último de garantia dos direitos dos cidadãos, e, portanto, foi na Suécia que foi criada esta instituição chamada de Ombudsman, portanto, é uma palavra sueca e é o nome com que internacionalmente é constituída esta instituição, e, portanto, que foi à partida afirmada como uma instituição auxiliar do Parlamento, que visa salvaguardar os direitos dos cidadãos através da verificação da observância da lei pelas autoridades públicas. Esta instituição, durante os seus primeiros 150 anos, fica reduzida basicamente ao espaço, salvo contadas exceções, ao espaço dos países nórdicos. Na Europa, França, ciente do seu Conselho d'État, e portanto que seria o juiz administrativo por excelência, aceita também, vê as vantagens de uma instituição com estas características e em 73 adopta também esta instituição, e no caso de Portugal, portanto, a instituição é adotada num momento pré-constitucional, portanto, no quadro da Revolução do 25 de Abril, e, portanto, à nascença como um elemento decisivo para a afirmação dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos e, portanto, também como parte integrante do processo de democratização e, portanto, um fator também de afirmação da democracia e do Estado de Direito que se queria construir a partir desse momento da Revolução de Abril. Portanto, uma nota característica que eu gostava de salientar, portanto, esta criação pré-constitucional, passado algum tempo, o provedor, então, depois de ter sido anunciado no plano de ação que eu já referi, é criado por Decreto-Lei de 1975, portanto, primeiro tem uma criação legal, e logo na Constituição de 1976 é enxertado na Constituição. E permitam aqui também dar relevo a esta consagração constitucional do Provedor de Justiça. E porquê? Porque o Provedor de Justiça não vai ser consagrado na parte relativa à organização do Estado, concretamente na parte relativa à administração pública que estava incluída dentro do âmbito da sua atuação. O Provedor de Justiça vai ter integrado em plena parte da Constituição dedicada aos direitos fundamentais. E este enquadramento sistemático, portanto, é decisivo para a interpretação e para a compreensão desta instituição.
Portanto, o provedor é consagrado, que é hoje no artigo 23, então o artigo 24, e, portanto, o que o artigo 23 nos diz, consagra, portanto, o direito que os cidadãos têm de apresentar queixas ao provedor de justiça, que atua relativamente aos poderes públicos por meios informais, sem poder decisório, por forma a prevenir e a reparar injustiças. E, portanto, nesta configuração, neste desenho normativo, em plena Constituição e na parte dedicada aos direitos fundamentais, portanto, temos a matriz genética da instituição. Portanto, uma instituição em relação com os cidadãos, orientada para verificar a atuação dos poderes públicos. Mais à frente teremos oportunidade de explorar que é, para, no fundo, vermos qual é o desenho concreto destes poderes públicos, mas entre os quais, sem dúvida, inequivocamente, a administração pública, e com uma atuação dirigida não só para reparar, mas também para prevenir. E, portanto, com este enquadramento constitucional, eu gostaria aqui de salientar 5 notas que são, no fundo, elementos estruturantes do provedor de justiça. Portanto, o provedor de justiça, essas notas, portanto, elencando-as desde já, são a independência, o âmbito de ação, junto, qual é a competência em relação a que órgãos, a que poderes é que tem competência, a dimensão de acesso universal, informal e gratuito, a dimensão de justiça ou equidade, não é? Já referimos que atua para prevenir ou reparar injustiças, e depois uma dimensão fundamental, caracterizadora, a ausência de poderes decisórios. Portanto, numa versão muito simplificada, o provedor de justiça integra os órgãos do Estado, mas não é juiz, não é legislador, não é governo. Faz algo diferente, tem um modo de atuar próprio, sustentado, portanto, nestas 5 características que eu evidenciei e que são fundamentais para que o provedor possa atuar da maneira e, portanto, orientado para o cumprimento da missão que lhe foi entregue por força da Constituição. Quanto à independência, esta é a dimensão fundamental da nossa instituição, que o aproxima, no fundo, um pouco do poder judicial, que também é, por natureza, um poder imparcial, não é? Justiça é cega, portanto, o provedor tem esta marca da independência, portanto, é um órgão do Estado, mas é independente dos demais poderes do Estado, do poder legislativo, do poder judicial, do poder executivo. É um órgão eleito pela Assembleia da República, portanto tem uma ligação pelo modo de eleição à Assembleia da República, e notem que é um órgão de titularidade singular e para a sua eleição é requerida uma maioria qualificada de 2/3 dos deputados. E, portanto, na base da designação do provedor e em reforço desta independência está uma base de legitimidade muito forte e, portanto, que reforça o modo de atuar do provedor de justiça. Portanto, o provedor é eleito pelo Parlamento, mas é dele independente, mas depois tem relações especiais com o Parlamento. Desde logo, compete prestar contas ao Parlamento através de um relatório anual, dando conta dos resultados da sua atividade. Depois, há toda uma série de garantias institucionais que reforçam esta dimensão de independência. Portanto, a duração do mandato, as condições de inamovibilidade, um regime de incompatibilidades robusto e também uma imunidade funcional. Portanto, o provedor de justiça não pode ser responsabilizado civil ou penalmente pelas decisões que toma no exercício das suas funções. Quando há competência ou o seu âmbito de atuação, portanto, os destinatários da sua ação são os poderes públicos, o que significa que, fundamentalmente, está fora da sua atuação os litígios entre privados, portanto, as relações estritamente privadas, e também está de fora da sua atuação
as questões que estejam submetidas à apreciação judicial. E, portanto, há aqui a dimensão do poder judicial é independente, as suas decisões são obrigatórias para todas as entidades públicas e privadas e, portanto, a relação com o poder judicial é particular e, portanto, há aqui um respeito por esta dimensão da independência do poder judicial e da sua autoritas própria e, portanto, também o provedor de justiça não entra nas questões que estejam submetidas a tribunal ou pendentes em juízo. Quanto ao acesso ao provedor de justiça, é outra marca característica também da nossa instituição que vai permitir que o provedor seja um observatório muito particular do modo como as pessoas sentem na pele a forma como os direitos humanos são ou não respeitados. E, portanto, tem a ver com este acesso universal, informal e gratuito. Portanto, o que é que significa este acesso universal e informal? Portanto, toda e qualquer pessoa pode dirigir-se ao provedor de justiça, não é necessário ter um interesse direto e próprio, portanto, qualquer pessoa pode atuar, seja no interesse de outra pessoa, seja no que é algo que também nos é muito caro, nós valoramos muito, que é uma participação junto do provedor de justiça através de um exercício para a cidadania, portanto, todo um conjunto de queixas em que os cidadãos, portanto, apresentam-nos problemas genéricos e sistémicos que eles identificam, sejam na legislação, seja no modo de atuar da administração pública. Portanto, qualquer pessoa pode apresentar queixa, não é requerido estar representado por advogado, pode fazê-lo de maneira informal, portanto, escrever uma carta, um e-mail, descrever de maneira muito informal e direta o problema que a afeta e que crê que isso traduz numa ilegalidade ou injustiça, sendo por essa a razão que pede a intervenção do provedor de justiça, e também é gratuito. Esta dimensão de informalidade também se traduz no modo de atuar do provedor de justiça. Portanto, o provedor, no contacto que tem com as entidades sujeitas à sua ação, também é uma atuação informal. Isso está na Constituição. Portanto, o provedor atua por meios informais. Significa que não está obrigado por regras de produção da prova, portanto, desde que respeite os direitos fundamentais das pessoas, naturalmente, e que respeite o princípio do contraditório, que é ouvir a parte visada, portanto, obter os elementos necessários para poder compreender a situação que é exposta e que é trazida à sua atenção. Esta dimensão de informalidade também precisa de ser acentuada pelo seguinte, porque justamente o modo de atuar de provedor é esta informalidade e, portanto, o provedor e o ombudsman foi criado como um plus. Portanto, o provedor não compete com os outros meios à disposição das pessoas para defender os seus direitos, portanto, o provedor é independente dos meios de impugnação, desde logo administrativa, e dos meios de impugnação judicial, portanto, não compete com eles e, portanto, o provedor representa, no fundo, uma ideia de que o Estado dá um meio mais de defesa dos direitos aos cidadãos, cuja característica é atuar de um modo diferente dos outros. E, portanto, esse modo diferente de atuar é justamente, desde logo, atuar por meios informais, ou seja, estar muito próximo tanto das pessoas, dos cidadãos, como da própria, neste caso, da própria administração pública. E, portanto, esta dimensão em que se alivia a dimensão do formalismo da forma, vamos fazer aqui a ênfase da ideia, permite uma interação muito própria e muito direta, muito colaborante com a administração pública e também, desde logo pela via das queixas, um conhecimento muito direto pela voz de quem sente o problema das questões que lhe são trazidas. Agora, distintamente também de um tribunal, o provedor não está
dependente da apresentação, da recepção das queixas para atuar. O provedor tem o poder de iniciativa própria e, portanto, a partir da compreensão, da valoração, da ponderação que faz da realidade e da observação da realidade que o rodeia, tem o poder para iniciar, fazer análises, digamos assim, verificações e apreciações, desde logo de sistema que entenda que sejam relevantes em termos de proteção e promoção de direitos. Outra nota característica é esta dimensão da justiça ou equidade. Ou seja, o parâmetro da legalidade é importante para o provedor, mas o provedor pode atuar para além do parâmetro da legalidade. É certo, esta é uma questão muito interessante, porque, no fundo, atuar com base em parâmetros de legalidade e de justiça, bem, iremos dizer que a justiça é o fim último do direito. Portanto, a dimensão de justiça, que, no fundo, leva em si aqueles valores essenciais, não é, que estão refletidos na Constituição, desde logo a dimensão fundamental da dignidade da pessoa humana e a dimensão da igual dignidade das pessoas, não é? Portanto, há esta dimensão da justiça como este valor último que se visa alcançar, mas da prática do provedor, portanto, em que é que se reflete esta dimensão de atuar na base da justiça ou da equidade? É, desde logo, olhar para além do direito positivo, digamos assim, e aqui nesta ligação com o Sistema Internacional de Direitos Humanos, que iremos já começar a referir, esta é uma dimensão importante, porque, como vão ter, já têm também conhecimento, na produção, digamos assim, na adoção, no processo de criação de normas internacionais, através das convenções internacionais, dos tratados internacionais de direitos humanos, há dimensões de produção nas organizações internacionais, desde logo na ONU e no Conselho da Europa, dimensões que ainda estão naquele plano que nós dizemos de soft law, que ainda não são direito vinculativo para os Estados. E, portanto, essas também são dimensões, essa afirmação de standards de direitos é algo a que nós podemos recorrer para procurar a garantia de um nível mais elevado de proteção dos direitos. Portanto, o ir além do direito positivo e olhar outras dimensões de proteção dos direitos que se vão afirmando e, portanto, poder invocar essas dimensões na tomada de posição que o provedor tenha para afirmar determinadas posições em termos de direitos para os cidadãos. Significa também considerar que dentro do parâmetro de legalidade pode haver diferentes modos de ação e, portanto, também a administração pública e auxiliar e, portanto, colaborar com a administração pública para perceber naquela situação, naquele caso, qual é, no fundo, a solução que se aproxima da solução tida como a mais justa dentro das várias possibilidades do direito e, portanto, pode também, como eu já dizia, ir para além do direito e dizer, muito bem, esta é a lei, é o direito positivo, mas esta lei é injusta e, portanto, carece de uma nova apreciação e, portanto, pode ir nesse caminho de sugerir a alteração da própria conformação legislativa ou mesmo regulamentar que se aplique ao caso. A última nota que se relaciona com esta dimensão de poder atuar para além do parâmetro de legalidade, porque é que o provedor pode fazê-lo? Justamente porque também o provedor não tem poderes decisórios. E, portanto, é um poder que é forte, que tem toda aquela robustez que a Constituição lhe dá de independência, que também é a base da legitimidade das tomadas das suas posições, mas depois é um poder fraco na medida em que não pode obrigar a entidade a aceitar aquele que é o caminho que o provedor indica. E, portanto, distintamente dos outros poderes públicos, portanto, não tem este poder de império. E, portanto, mas esta é a nota característica do modo de atuar próprio do provedor de justiça. E, portanto, se depois, no debate, poderemos debater um pouco esta dimensão, que é sempre algo que também suscita algum interesse por parte de quem olha para uma instituição que, de facto, é sui generis, é diferente das demais.
E, portanto, é com este enquadramento que o provedor nasce, é com esta marca genética que o provedor atua e, portanto, que se mantém nos dias de hoje, mas depois há toda uma evolução à sua volta, e, portanto, a própria evolução do sistema internacional dos direitos humanos, portanto, o que temos observado, naturalmente, antes da existência do provedor português, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas reparem que a própria Constituição Portuguesa foi ela reflexo daquilo que eram já os estándares afirmados a nível internacional e, portanto, nós temos um catálogo riquíssimo de direitos fundamentais, não só direitos do tipo de direitos, liberdades e garantias, mas um amplo catálogo de direitos económicos, sociais e culturais, e isso já foi um reflexo da inspiração do desenvolvimento do direito internacional dos direitos humanos e, sobretudo, depois dos movimentos de democratização, portanto, que na Europa se assistem depois da queda do Muro de Berlim, portanto, há um movimento exponencial de afirmação dos direitos humanos num leque geográfico maior, e há aqui um processo de compreensão da importância de instituições com este perfil, portanto, que são órgãos do Estado, mas com a autoridade, entre aspas, de um órgão robusto, que é um órgão independente, que tem um olhar distanciado. Não significa que não é comprometido, mas é um olhar imparcial sobre a atuação desses poderes do Estado e, portanto, a compreensão que estas instituições eram aliados fundamentais, não só para a afirmação dos direitos no plano doméstico, portanto, terem um papel nessa afirmação dos direitos, mas também fazer a ponte para o sistema internacional de direitos humanos. E, portanto, é aqui que chegamos a esta dimensão do provedor como instituição nacional de direitos humanos. E, portanto, satisfaz-nos muito ver também esta designação, e, portanto, a designação atribuída, o tema atribuído a este webinar inaugural sobre este ângulo de atuação, este mandato, que no fundo é elevador da atuação do provedor como instituição nacional de direitos humanos. E então, o que é que significa ser o provedor de justiça, a instituição nacional de direitos humanos? Significa ver o provedor como uma entidade parceira, uma entidade de confiança para este sistema internacional dos direitos humanos. Portanto, é uma instituição que está em diálogo permanente com o sistema internacional de direitos humanos. Portanto, basicamente, e portanto, a professora Luísa Neto seguramente amanhã, no próximo módulo, também irá abordar esta dimensão, mas o que temos hoje, em termos muito simples, é o reconhecimento de direitos no plano da nossa ordem estadual, e desde logo consagrados ao nível da nossa Constituição, e depois, concomitantemente, e esse foi o movimento que assistimos desde o estabelecimento da ONU, portanto, o reconhecimento que há dimensões ligadas à dignidade da pessoa humana que interessam para todos os Estados. Portanto, são dimensões tão essenciais, tão intrinsecamente ligadas à dimensão de liberdade e autonomia da pessoa humana, da sua dignidade, do reconhecimento da sua dignidade, que os Estados entendem, há um consenso para a sua consagração e o seu reconhecimento através de normas internacionais, desde logo as normas que estão vertidas em tratados e convenções internacionais de direitos humanos, às quais os Estados se vinculam, e, portanto, criando, relativamente a esses tratados, mecanismos de monitorização do respeito pelos Estados das obrigações que assumem, e essas obrigações são as de respeitar, proteger e realizar ou implementar dentro do próprio país aqueles direitos pelos quais se vincula, e, portanto, tem estes processos, não só os comitês instituídos ao abrigo das diversas convenções internacionais, mas depois tem procedimentos também especiais, como acontece no caso das Nações Unidas, portanto, relatores especiais para diversas temáticas, ou próprios procedimentos estabelecidos no âmbito do Conselho dos Direitos Humanos,
de que destaco um processo muito relevante que é o chamado revisão periódica universal. Portanto, um processo em que o Estado português a sua atuação em termos de direitos humanos é verificada pelos outros pares e em que o provedor de justiça também é chamado a trazer a sua voz imparcial, crítica, no fundo, um olhar imparcial sobre aquilo que o Estado diz ser o nível de realização dos direitos humanos no nosso país. Portanto, o que é que temos? Portanto, temos a comunidade internacional a reconhecer a importância de haver instituições nacionais que com ela possam colaborar e, portanto, que são uma voz, portanto, que dão feedback, que fazem relatórios alternativos sobre a situação de respeito, o nível de respeito dos direitos humanos no próprio país e, portanto, há também um desenvolvimento na própria Constituição, na própria comunidade internacional, para reconhecer que deve haver garantias para estas próprias instituições, ou seja, estas instituições nacionais de direitos humanos devem ser verdadeiramente independentes e eficazes para poderem cumprir este desiderato, que é este diálogo permanente com o sistema internacional e, portanto, ser uma voz relevante, fazendo chegar, portanto, ao sistema desde logo das Nações Unidas, mas também depois com relevo no sistema do Conselho da Europa, no reporte que fazem da situação em termos de direitos humanos no plano nacional. E, portanto, relativamente a esta dimensão, ou seja, de maneira a garantir que, de facto, em cada país estas instituições são verdadeiramente independentes e são eficazes, ou seja, têm um papel relevante na situação dos direitos humanos no seu próprio país, foram adotados em 1993 os chamados Princípios de Paris, através de uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. E, portanto, estes princípios de Paris, o que é que vêm trazer? Portanto, vêm trazer aqueles que são as normas mínimas que estas instituições devem cumprir para serem efetivamente reconhecidas como instituições nacionais de direitos humanos, poderem assumir este papel de diálogo permanente com o Sistema Internacional de Direitos Humanos, portanto, ter uma voz ativa, poder ter voz junto de órgãos das Nações Unidas, poder apresentar relatórios alternativos e, portanto, através destes princípios de Paris, são salvaguardadas garantias fundamentais que estas instituições devem preencher para, no fundo, ver-se reconhecido a sua capacidade efetiva de serem instituições têm uma atuação prática na defesa e na promoção dos direitos humanos. E, portanto, estes princípios de Paris vêm salvaguardar como normas mínimas que devem estar preenchidas pelas instituições nacionais de direitos humanos. Basicamente, devem ter um mandato tão amplo quanto possível estabelecido a nível constitucional ou legislativo, devem ter a sua independência assegurada, devem ter poderes de investigação adequados e também recursos financeiros e humanos adequados, não é? Para poderem ter uma atuação efetiva no seu país. E depois também há uma dimensão que é importante, que é a forma da sua atuação, ou seja, como é que, em termos práticos e efetivos, estas instituições exercem as funções de proteção e promoção dos direitos humanos que lhes estão cometidas. Portanto, não é só um reconhecimento formal numa lei, numa Constituição, num estatuto, mas depois estes princípios de Paris olham e relevam aquela que é a capacidade efetiva de ter uma atuação relevante no sentido do avanço da situação dos direitos humanos no país. E, portanto, neste recorte, e deixem-me só reforçar, portanto, as instituições nacionais de direitos humanos
podem integrar, portanto, são órgãos, não perder de vista que são órgãos criados pelo Estado, portanto, com uma base constitucional ou legislativa que estabelece o seu mandato e garante a sua independência. Dentro desta noção ampla, cabe aqui uma heterogeneidade de instituições, ou seja, não é apenas instituições do tipo do provedor de justiça que podem ser instituições nacionais de direitos humanos. Portanto, cabem aqui uma variedade de instituições, como sejam comissões de direitos humanos, instituições que até podem ser híbridas, portanto, por exemplo, não assumirem funções do tipo do provedor de justiça, mas não serem tituladas por um órgão único, um titular único, mas serem compostas por vários representantes, vários comissários. Portanto, há aqui uma heterogeneidade de possibilidades, desde que sejam respeitadas aquelas dimensões fundamentais. No caso do provedor de justiça, o provedor de justiça está desde 1999 acreditado, reconhecido como uma instituição nacional de direitos humanos plenamente conforme os princípios de Paris. E isto, reparem, foi um reconhecimento que foi feito em 1999, mas depois desse reconhecimento inicial há um processo de reacreditação periódica para verificação de facto se o provedor de justiça continua a cumprir estes requisitos. Portanto, não só aqueles requisitos de institucionais, mas também que a sua atuação prática seja uma atuação efetivamente com reflexo na promoção e na proteção dos direitos humanos. E, portanto, assim tem sido, e isto naturalmente traz novos desafios ao provedor de justiça. Portanto, há no fundo a assunção de novas responsabilidades que decorrem deste diálogo que o provedor de justiça é chamado a manter, portanto, com o sistema internacional, que é vivido no nosso cotidiano, portanto, porque somos chamados frequentemente a dar o nosso contributo sobre as questões que vão merecendo a atenção das instâncias de monitorização no âmbito, desde logo, das Nações Unidas, mas também do Conselho da Europa. Salientar também, para fechar, digamos assim, este recorte pelas vias diferentes pelas quais o provedor desempenha um mandato dirigido à garantia dos direitos humanos e à salvaguarda dos direitos humanos, e que também está em interligação com este papel de Instituição Nacional de Direitos Humanos e, portanto, cumprir plenamente os princípios de Paris. Tem a ver com a assunção do mandato de Mecanismo Nacional de Prevenção contra a Tortura. Como, porventura, alguns dos formandos aqui estão, e que há dimensões representadas dos serviços designadamente prisionais, também de algumas forças de segurança. Portanto, no âmbito da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura, em 2002 foi aprovado um protocolo adicional a esta Convenção, que procurou reforçar, portanto, a garantia, portanto, foi dirigida a prevenir que não ocorressem situações de tortura ou tratamentos degradantes, em situações de privação de liberdade das pessoas que estejam à guarda por ordem do Estado, portanto, pessoas privadas de liberdade na sequência de uma ordem do Estado. Dizia eu, visou reforçar esta dimensão de prevenção da tortura através da prevenção de mecanismos instituídos a nível nacional que têm a missão de ter uma atuação preventiva, portanto, não reativa, não em reação a queixas, mas ter uma atuação planificada, regular, de visitas regulares, sem pré-aviso, aos espaços, aos locais de detenção, para aferir, portanto, a situação nesses locais, por forma a que aí não ocorram situações de tratamentos degradantes, desumanos ou tortura. E, portanto, no caso do provedor de justiça, foi natural que o provedor assumisse estas funções. Desde sempre o provedor tinha tido uma atuação atenta, um olhar atento àqueles locais que estão apartados ao olhar do cidadão comum e, portanto, a situação das pessoas em situação de reclusão
foi desde logo um dos grupos que mereceu a atenção do Provedor de Justiça. Em 1996 foi feita uma inspeção geral a todos os estabelecimentos prisionais que teve um impacto relevante na evolução e nas reformas que depois ocorreram neste domínio e em contexto prisional por força desta ida a todos os estabelecimentos prisionais e da análise, portanto, das nossas prisões. Portanto, era uma atuação que o provedor já tinha feito, tinha este poder de visita, tinha o poder de fazer visitas de inspeção e, portanto, foi natural que o provedor assumisse este papel. Portanto, sendo um mecanismo nacional de prevenção desde 2013, isso implica visitas regulares não só aos estabelecimentos prisionais, mas também aos centros educativos, aos espaços de instalação temporária, aos espaços equiparados onde estão cidadãos estrangeiros que aguardam uma decisão sobre a sua entrada em território nacional ou aguardam uma ordem de afastamento do nosso território, e abrange ainda locais de detenção a cargo das forças de segurança e ainda também as unidades de internamento psiquiátrico. Portanto, com estes diferentes chapéus, portanto, Provedor de Justiça, Instituição Nacional de Direitos Humanos, Mecanismo Nacional de Prevenção, o Provedor de Justiça hoje, mantendo a sua compleição e configuração de base que lhe foi atribuída, enfrenta hoje, portanto, desafios novos, é chamado a exercer novas competências desde aquele que é a sua função de garante dos direitos fundamentais. E, portanto, dentro deste quadro, quais são, digamos assim, as nossas prioridades, os desafios que se colocam hoje? Bem, por um lado, é preciso manter sempre esta dupla visão, portanto, há um dever especial de recebimento de queixas, é algo que a Sra. Provedora tem acentuado, portanto, nós somos uma instituição aberta e, portanto, temos um dever de recebimento de queixas, mas atento também o poder de iniciativa própria, considerando que pode haver quem não se dirija a nós, ou quem, por não ter visibilidade ou não estar tão capacitado para o exercício dos direitos humanos, possa não ter voz, e, portanto, há aqui um equilíbrio, esta dimensão de recepção de queixas, e, portanto, uma visão para estar atento às dimensões sistémicas que são reveladas pelas queixas, mas também estar muito atento a quem não possa ter voz e, portanto, possa não chegar ao provedor de justiça. E, portanto, é neste quadro que são delineadas prioridades da ação, sendo certo que, em função do recebimento de queixas, portanto, a linha de ação que possa estar definida, pode sofrer alterações porque, de repente, pelo número de queixas ou pela relevância do tema que é trazido à nossa atenção por força das queixas, isso possa implicar um pouco o curso da ação. Por exemplo, no ano passado, uma intervenção que tivemos, de que demos conta no início, depois em relatório publicado no início deste ano, um relatório que decorreu de ações de inspeção, de visitas a diversos serviços públicos, focado no atendimento ao serviço público. E, portanto, a necessidade em virtude, no contexto da pandemia, terem sido alteradas de forma drástica o modo de relacionamento da administração pública com os cidadãos e, portanto, uma vez superada a pandemia, continuavam a ser chegar reflexos de dificuldade do acesso dos cidadãos aos serviços públicos e, portanto, perante o eco que se continuava a dar através das queixas, o provedor entendeu ser necessário fazer essa avaliação que resultou na produção de um relatório, portanto, que foi divulgado no início
deste ano portanto, que está divulgado e é acessível no site da Provedoria de Justiça. Portanto, aqui para compreender que pode haver aqui alguma alteração ao curso de ação. Em todo o caso, e em termos de prioridades, há aqui uma linha que é muito presente, que é a atenção especial aos grupos de pessoas mais vulneráveis. O que nos permite também ter uma visão relativamente a cada um dos grupos, ter uma visão de diversos setores da administração pública. E, portanto, a este respeito, eu salientava, portanto, porque isso tem estado na linha de prioridades identificadas na Provedoria de Justiça, salientava as pessoas idosas, e, portanto, nós temos 3 linhas de atendimento especializadas para grupos vulneráveis, crianças, pessoas idosas, pessoas com deficiência, e de facto a linha dedicada às pessoas idosas é aquela que desde há algum tempo é aquela que recebe mais chamadas. Isto explica-se naturalmente pelo âmbito da intervenção do Provedor de Justiça, portanto nós não temos limitação de matérias em matéria de direitos fundamentais, pela relevância de determinadas áreas, como seja a segurança social e a saúde, que têm relevo para as pessoas idosas. E uma das dimensões que nos preocupa e que temos seguido é a dimensão da transição digital. Portanto, hoje esta é uma dimensão fundamental que é afirmada no âmbito da administração pública e é uma dimensão inevitável, naturalmente. Há dimensões positivas pela facilidade de acesso e também pela eficiência que isso traz à própria administração pública no tratamento dos assuntos que recaem em cada um dos âmbitos da atuação, mas da parte relativamente às pessoas idosas, para além da dimensão de maior dificuldade ou menor capacitação, portanto aqui uma dimensão importante de reforço da literacia para a transição digital, preocupa-nos que possam ficar mais dependentes de terceiros no acesso às plataformas e a outros serviços públicos por via destas plataformas eletrónicas, o que possa colocá-los numa situação de vulnerabilidade, inclusive com reflexo em termos de fraude e com violação da sua própria privacidade. Portanto, esta é uma área para a qual nós temos dedicado atenção e continuamos a fazer a reflexão e estamos atentos. Outra dimensão é o das pessoas com deficiência. Também há aqui dimensões que continuam a ser dimensões problemáticas reconhecidas, a questão das acessibilidades físicas. Há um caminho feito, há um enquadramento normativo definido, mas, portanto, na prática e no contacto prático, o relatório, o atendimento que referi há pouco, demonstra que ainda há dimensões por concretizar relativamente à acessibilidade física de pessoas com mobilidade condicionada ou com deficiência física. Por exemplo, dando um exemplo muito simples e, portanto, aqui relevante também uma dimensão da atuação, portanto, tendo como parâmetro aquela dimensão de justiça e equidade, e, portanto, muitas vezes olhamos às próprias condições materiais em que o acesso aos serviços públicos é realizado. Num dos serviços visitados, o balcão de segurança, portanto, que fazia aquela primeira recepção de quem se dirigisse ao serviço público, não estava fisicamente colocado para perceber que uma pessoa que pretendesse aceder a esse serviço pudesse precisar de apoio para poder aceder fisicamente ao edifício. E, portanto, logo nesse contexto e em conversa direta com a dirigente desse serviço, foi logo possível modificar a localização desse balcão de segurança de atendimento, portanto, esse primeiro contacto com o cidadão naquele serviço público pudesse ser colocado noutro local para haver essa sensibilidade e essa percepção das necessidades das pessoas com mobilidade reduzida. Portanto, vejam como em pequenas dimensões, de facto,
é possível a administração pública ter uma atuação efetiva em prol dos direitos das pessoas e, portanto, a mensagem deste webinar é, no fundo, suscitar esta dimensão e, portanto, fazer este alerta para que possam ter este olhar, ter sempre presente este ângulo de direitos humanos nas várias vertentes em que são chamados, digamos assim, seja a decidir questões, a fundamentar decisões, a organizar um serviço público. Relativamente a grupos vulneráveis, naturalmente a questão dos cidadãos estrangeiros, estamos a acompanhar este processo de reforma administrativa no âmbito da reforma do sistema de controle de fronteiras. É conhecida, portanto, a realidade da demora na decisão da tramitação dos procedimentos de concessão de títulos de residência. Portanto, é algo que continuamos a acompanhar, que já fizemos um primeiro relatório temático e estamos a trabalhar numa análise constante para fazer um novo ponto de situação sobre esta situação, que de facto acaba por ter reflexos no dia-a-dia das pessoas, na dimensão, portanto, de uma resposta do Estado, no fundo, aos cidadãos estrangeiros. E depois uma prioridade que se concretiza aqui também na nossa presença hoje tem a ver com este diálogo do provedor de justiça com a administração pública em matéria de direitos humanos. Portanto, o provedor de justiça está em muito contacto direto com a administração, porque na instrução, na apreciação das situações que lhe são trazidas pelaquela informalidade, ou pedir esclarecimentos, ou pedir o acesso a documentos, ou ir visitar os serviços públicos. Portanto, há aqui um diálogo permanente com a administração pública e é neste diálogo, seja na dimensão de formação da capacitação para os direitos humanos, seja no debate das questões que são trazidas à nossa atenção, essa é também uma prioridade e é algo que nós tentamos e queremos que esteja sempre presente na nossa prática cotidiana e, portanto, na nossa realidade do nosso dia-a-dia. Eu, se calhar, propunha aqui, só para fechar este ciclo, mostrar aqui um vídeo que está disponível no site do Provedor de Justiça, que também convido a que possam visitar, onde, portanto, há esta apresentação do provedor com estes diversos chapéus da Instituição Nacional de Direitos Humanos, como mecanismo nacional de prevenção, as tomadas de posição, os seus relatórios, e, portanto, no nosso site está também disponível este vídeo que eu gostaria de compartilhar convosco. Sabia que existe em Portugal uma instituição independente a que todos podem aceder de forma gratuita para resolver conflitos entre as pessoas e a administração pública e defender os direitos dos cidadãos? Funciona desde 1975. Chama-se Provedor de Justiça. Todos os portugueses e estrangeiros podem expor o seu problema ao Provedor da Justiça quando este envolve uma ação ou omissão de poderes públicos. Por exemplo, se enfrenta dificuldades no acesso à saúde, à educação, à habitação social, se anda às voltas com erros ou atrasos relativos a impostos, a prestações sociais ou a autorizações de residência, se foi vítima de discriminação ou de alguma forma de abuso de poder, saiba que pode contar com o Provedor de Justiça. Existem várias formas de fazer chegar a sua queixa, presencialmente, por telefone, por carta, por correio eletrónico. Mas a maneira mais simples é fazê-lo através do site. Basta descrever de forma clara e resumida o seu problema. Explicar que já fez junto das entidades de que reclama e a resposta que recebeu. Juntar cópia da correspondência trocada ou de outros documentos que ajudem a compreender do que se queixa. E nunca esqueça de mencionar o completo e contactos. Queixas anónimas não são aceitas. Depois, envie. Receberá sempre uma resposta. As pessoas mais vulneráveis dispõem ainda de linhas telefónicas especializadas, crianças e idosos e pessoas com deficiência. Mas atenção,
O provedor de justiça não só pode intervir quando em causa estão entidades públicas ou prestadores de serviços essenciais à comunidade, e se o seu caso não estiver em tribunal. O provedor de justiça tenta resolver o seu problema e procura evitar que este se repita. Para isso, recomenda mudanças de procedimentos ou da própria legislação e pode ainda pedir a fiscalização. O Tribunal Constitucional não tem, no entanto, poderes efetivos. Propõe, mas não impõe estas decisões que considera mais justas. Em Portugal, o provedor de justiça é também um mecanismo nacional de prevenção da tortura e de maus tratos. Os seus colaboradores fazem, por isso, visitas regulares e sem aviso prévio a locais onde estão pessoas privadas de liberdade. Por ser reconhecido como Instituição Nacional de Direitos Humanos, colabora ainda com organizações internacionais como as Nações Unidas. O provedor de justiça é, por tudo isto, um defensor dos direitos das pessoas, um elo de ligação entre a sociedade e os poderes públicos e instrumento de auxílio do Estado, cumprimento do dever de boa administração que é devida a todos. Para o Luísa Neto, creio que podemos fazer um breve momento de debate ou para colocação de questões, se concordar. Acho que sim, acho que fará todo o sentido, até para que possa de alguma forma haver aqui esta ressonância desta explicação sobre o que é o esqueleto da Provedoria de Justiça. Eu teria, aliás, aqui alguns pontos a realçar, mas obviamente vou deixar pelo menos a primeira iniciativa para os nossos formandos. Por favor, ou ativem o microfone ou escrevam no chat as vossas perguntas. Pedia também naturalmente que quem se sentisse confortável pudesse ter a câmara ligada, que é sempre uma forma mais simpática de estarmos em presença. Mas, por favor, alguma questão, comentário? Bom dia, eu posso falar? Sim, claro. Sim, o Bom meu nome dia. é Sandra Andrade, eu trabalho na Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e fico sempre muito curiosa porque nós temos muitas questões de violência doméstica e às vezes as questões de violência doméstica acabam por envolver sempre questões de idosos, não é? Portanto, a violência doméstica na nossa ótica tem muito a ver com as questões da mulher, também das crianças, mas tem um enquadramento teórico muito nas questões de género e da disparidade do homem e da mulher, e muitas vezes quando nos aparecem questões de idosos, embora exista esta questão da violência doméstica, nós muitas vezes optamos por solicitar aos cidadãos que contactem a Provedoria de Justiça. Mas confesso que fico sempre curiosa para saber exatamente depois que seguimento é que dão nesta linha de idosos, e era isto que eu queria saber. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu se calhar ia sugerir apenas que agrupássemos as questões e depois passava então a palavra à doutora Catarina. Se houver mais alguém que tenha alguma questão a colocar, algum comentário a fazer. Se não, eu adiantaria aqui só, não são propriamente questões, mas talvez curiosidades e naturalmente agradecendo a exposição, que julgo que foi muito clara. A minha primeira questão tinha que ver precisamente com o relatório em relação ao atendimento de serviços públicos. Eu, aliás, coloquei aqui no chat o link para o relatório, sem prejuízo de ele estar naturalmente no site da Provedoria, mas poderão vê-lo aqui no chat e tirá-lo diretamente. E aquilo que perguntaria, estou a tentar medir as palavras, como é que os próprios serviços públicos acolheram naturalmente que a Provedoria tem os poderes que tem, mas como é que os próprios serviços públicos acolheram as tarefas de visita de que levaram à elaboração do relatório, e se de alguma forma houve também uma sequência desse relatório. A segunda questão teria que ver com a questão dos grupos vulneráveis, ou enfim, como queiramos chamar,
é evidente que nós temos aquelas situações de vulnerabilidade suspeita, como lhe chama o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Pergunto se estes grupos de vulnerabilidade, estes grupos vulneráveis são definidos em termos de grandes tendências. Como é que são definidos em termos de grandes tendências? Ou seja, como é que a Provedoria de Justiça entende que, de facto, temos os idosos, temos as crianças, temos as mulheres como grupos vulneráveis, eventualmente também no caso da proteção no caso da proteção de cidadãos LGBTQI, enfim. Finalmente, outra questão tem que ver com as questões anónimas, que obviamente não são admitidas, mas não sei se este obviamente é assim tão óbvio para todos. E portanto era essa a questão de saber se não há por parte dos cidadãos esta ideia de que a Provedoria de Justiça pode funcionar no fundo como caixa de ressonância de correio em relação a todas as dimensões e que poderia também aceder às queixas anónimas. Outra questão, se calhar, que também é capaz de suscitar alguma incompreensão por parte dos cidadãos é o facto de, e há aqui uma questão no chat que está a ser colocada, se dizer que o Provedor de Justiça não intervém em questões que estão em tribunal. É evidente que está aqui em causa uma questão de separação de poderes. A pergunta que é colocada aqui no chat é saber como é que há alguma possibilidade da Provedoria, não entrando em questões que estão, obviamente, em tribunal, se pode, de alguma forma, ter intervenção em relação ao atraso nos tribunais, em geral. Ainda que aqui saibamos que a competência também, por exemplo, do Conselho Superior de Magistratura. Obrigada. Muito bem, agradeço muito. As questões são todas muito interessantes e muito pertinentes. E, portanto, começando aqui pela questão da violência doméstica e, portanto, esta dimensão também nos idosos, não é? Colocada, e, portanto, o funcionamento das linhas. Portanto, claramente há aqui uma dimensão, portanto, a dimensão penal, criminal que existe associada, não é, a uma situação de violência doméstica escapa naturalmente ao Provedor de Justiça. E, portanto, sempre que é reportada uma situação que é enquadrada dentro desta situação, seja porque a própria vítima já tem, porque a própria visada já tem o estatuto de vítima, o trabalho que é feito, e desde logo das linhas, é muito fazer um trabalho de informação. Portanto, disponibilizar desde logo informação sobre os meios que estão previstos na lei para as vítimas, se possível fazer algum encaminhamento ou fazer alguma ligação com as entidades públicas que sejam competentes desde logo em termos de acomodação ou de sinalização da situação. Portanto, é muito, nas linhas, o trabalho feito é muito de prestar informação, portanto, informação sobre meios ao dispor, portanto, reforçam também a defesa das pessoas nessa situação, fazer o encaminhamento e tentar, de uma maneira, alguma maneira, o encaminhamento e articular-se com as entidades, pôr em contacto as entidades visadas. Portanto, com este recorte e, portanto, não entrando na dimensão, naturalmente, de qualificação da conduta, portanto, o encaminhamento para a Provedoria é correto para a linha e, portanto, há situações que depois já nos são feitas chegar e tratadas em contexto de queixa, que depois também podem ser apreciadas. Portanto, quando uma situação de vítima de violência doméstica se está com uma dificuldade de obtenção da sua autorização de residência, se está com dificuldade no acesso a determinada prestação social, obviamente que essa situação de vulnerabilidade pode ser sinalizada para que, lá está, a administração pública não perca de vista este ângulo de maior vulnerabilidade neste tipo de situações. Relacionando ainda esta questão com
a identificação, e a questão que a professora Luísa Neto ficava sobre a identificação, portanto, de grupos, não é a priori, passíveis de serem qualificáveis como grupos vulneráveis. Bem, muitas vezes a vulnerabilidade decorre de uma situação, de um contexto particular. Mas eu diria, portanto, os fatores de maior vulnerabilidade decorrem do maior risco de pessoas que possam ser discriminadas em função de determinada condição. E, portanto, esse maior risco de discriminação ou de vulneração de direitos, naturalmente, que nos auxilia a identificar grupos vulneráveis, e de resto o próprio Estatuto salvaguarda e, portanto, refere a alguns deles, portanto, não é um elenco exaustivo, quando reconhece e, portanto, estabelece o poder de iniciativa própria e, portanto, claramente os grupos que identificou, mas, portanto, não perder de vista também o contexto específico da pessoa, mas, portanto, para além dos que identificou também as comunidades ciganas, por exemplo, outro dos grupos e dimensões que também merece a nossa atenção. Quanto ao relatório do atendimento ao público, portanto, o atendimento dos cidadãos nos serviços públicos, naturalmente que esta intervenção decorreu com plena colaboração das entidades que foram visitadas, digamos assim. Portanto, houve um leque, espero não me escapar nenhuma, mas, portanto, foi abrangido o Instituto, os Serviços de Registros, Segurança Social, o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, a ACT, a ACNI e a AMA, atento o papel que tem na gestão das lojas do cidadão. Portanto, esta análise decorreu, portanto, com a plena colaboração dos serviços públicos, e, portanto, a postura do provedor é sempre, portanto, proporcionar um diálogo construtivo, e, portanto, um dos reflexos já deste atendimento foi, portanto, a questão ainda do peso do atendimento por marcação e, portanto, um dos reflexos imediatos que, digamos, já teve concretização, portanto, esta dimensão fundamental do atendimento presencial. Portanto, mesmo a existência das plataformas digitais não sejam elas, portanto, um fator de eliminação do contacto direto que deve estar assegurado na prestação de serviços públicos, e, portanto, esse, digamos assim, é desde já um reflexo muito imediato dessa intervenção. Quanto às queixas anónimas, naturalmente há aqui uma dimensão, há aqui também uma dimensão de razoabilidade. Portanto, o princípio é que o direito de queixa é um exercício de um direito de cidadania. E, portanto, enquadra-se, não é, no direito de petição junto de órgãos do Estado. Portanto, com base neste exercício de um direito de cidadania, portanto, e até porque o provedor de justiça está obrigado por dever de sigilo, portanto, à partida estão reunidas as condições para que a pessoa, de facto, possa identificar-se junto do provedor. Mas, portanto, a ideia é, à partida, neste contexto, não aceitar queixas anónimas, a não ser que, em função da situação, da gravidade da situação, que seja reportada, portanto, poder ser analisada a situação. Portanto, esta é a regra, como toda a regra, portanto, há uma exceção, haverá uma exceção. Salientar também, portanto, para apreciarmos situações concretas, portanto, há situações que nós não podemos deixar de identificar. Portanto, se o cidadão que pretende a resolução do seu caso concreto, por exemplo,
não se conforma com uma decisão negativa na atribuição de determinada prestação social, naturalmente que o contacto que vamos estabelecer com a administração pública carece da identificação da situação concreta. E, portanto, essa é uma dimensão também muito presente e, portanto, se o queixoso que pode, as pessoas que se nos dirigem, se podem pedir sigilo relativamente à nossa intervenção, podem fazê-lo. Agora, não será viável atribuir esse sigilo se o que está em causa é a aferição em concreto da situação. Quanto aos atrasos dos tribunais e, portanto, esta relação com o Poder Judicial, se me fosse permitido, eu fazia um rápido passagem por aquilo que tinha programado para a segunda parte. Rapidamente, é fácil. Mas pode ficar para a segunda parte, doutora Catarina, se quiser. Portanto, fazia rapidamente, portanto, incluía a resposta nessa segunda parte, e depois, se subsistissem dúvidas, voltaria então. Muito bem. Muito bem. Se quiser, podemos muito bem. Como entenda. Muito bem. Então, só também o tempo já vai longo, mas eu gostaria, de facto, neste programa de capacitação, situar aqui, portanto, esta dimensão, até com alguns casos concretos, portanto, para haver aqui também uma dimensão prática e uma compreensão de como questões tão próximas do cotidiano das pessoas podem suscitar questões de direitos humanos e, portanto, para suscitar junto das senhoras e dos senhores formandos, portanto, esta aqui é aquela mensagem que nós, com a nossa participação, queremos passar, portanto, esta dimensão de que a administração pública realmente tem uma possibilidade de intervir na efetivação dos direitos e, portanto, há que estar atenta a este ângulo com que é chamado a olhar para as questões que é chamada a resolver e a implementar. E, portanto, só para fechar esta parte e, portanto, concretizado com algumas dimensões práticas, portanto, só fechar este ciclo, portanto, o nosso relacionamento com os poderes públicos, portanto, com o legislador, e aí há a possibilidade de fazer, o provedor tem a possibilidade de fazer sugestões de alteração legislativa, de criação de novas leis, de propor uma determinada interpretação de determinada, ou até mesmo propor a revogação de determinadas leis. Portanto, aqui o relacionamento com o Poder Legislativo pode ocorrer nesta dimensão de alteração, no fundo, das normas que regem o nosso sistema jurídico. Esta dimensão, depois, em relação à administração, também tem o seu reflexo na dimensão do poder regulamentar que está adstrito à administração pública. Quanto à relação com o Poder Judicial, bem, aí disse no início, portanto, há aqui a dimensão de independência e da vinculatividade do Poder Judicial das suas decisões relativamente a todas as entidades privadas e públicas e, portanto, aqui a relação é uma relação de particular cuidado e, portanto, quando era feita aquela questão das questões submetidas a tribunal, portanto, o provedor respeita aquele que é o espaço de decisão dos próprios tribunais, até para evitar uma duplicação. Portanto, digamos que a atuação do provedor é uma atuação, um modo de atuar diferente e, portanto, numa questão que seja submetida a tribunal, portanto, há aí uma opção que seja, portanto, um poder com autoritas dos tribunais ser chamado a decidir essa questão. Portanto, a não ser num caso limite em que houvesse que calcular uma dimensão prática em determinada situação. Vamos pensar, quer dizer, a colocação de um aluno numa escola não é algo que
que se logre, digamos assim, se calhar pela via judicial. E, portanto, se houvesse alguma contestação dos critérios aplicados, portanto, se a urgência era colocar na escolaridade obrigatória, poderíamos pensar que alguma decisão a esse respeito pudesse, e alguma intervenção do provedor pudesse ter lugar. Mas, portanto, a regra, portanto, é não haver intervenção nos casos em que já houve decisão ou submissão ao poder judicial. E, portanto, qual é a intervenção que existe neste plano? É fazer valer, como foi sinalizado, portanto, o direito fundamental a uma decisão judicial em tempo útil. Mas sempre que essa morosidade seja imputável à organização administrativa do próprio serviço de justiça. Portanto, é esta a dimensão em que o provedor pode atuar relativamente ao poder judicial, portanto, verificando as condições administrativas e as condições materiais em que este serviço é prestado e, portanto, relacionando-se nestas matérias, portanto, por norma, através dos conselhos superiores. Mas, portanto, aqui uma dimensão em que pode fazer valer também esta dimensão fundamental que, de resto, tem sido feita, sinalizada na jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Relativamente à nossa relação com a administração. Portanto, o provedor, a Constituição salvaguarda este dever de colaboração dos organismos e dos agentes da administração na realização da função do provedor de justiça. O âmbito de atuação abrange todas as formas da administração, portanto, desde a administração central, regional, local, a administração direta, indireta, empresas públicas, concessionárias de serviços públicos, das próprias entidades administrativas independentes, associações públicas. Portanto, o âmbito é amplo e abrange, portanto, no fundo, todas as formas de administração pública. E há aqui também uma dimensão que eu gostava de salientar, é que o provedor recebe queixas, não só do cidadão na perspectiva de utente de serviços públicos, portanto, enquanto contribuinte, beneficiário da Segurança Social, enquanto aluno, estudante, etc., mas também queixas dos próprios trabalhadores em funções públicas, portanto, na dimensão dos seus direitos laborais. E, portanto, isto também contribui para uma visão muito própria e, portanto, diversificada da própria administração e, portanto, reforça as tomadas de posição com o conhecimento de causa das realidades concretas e das dificuldades sentidas pela própria administração. Os nossos poderes em relação à administração pública, portanto, são dirigidos à correção de atos da administração pública ilegais ou injustos e também à melhoria da atividade administrativa, portanto, o que inclui a organização e os próprios procedimentos administrativos, como foi, por exemplo, já referimos o caso do relatório sobre atendimento ao público. Mas uma dimensão também muito importante que eu gostava aqui de salientar e que está previsto explicitamente no Estatuto do Provedor de Justiça é que há uma dimensão de procura com a colaboração com os serviços competentes das soluções mais adequadas à tutela dos direitos dos cidadãos. E, portanto, esta é uma dimensão que reforça este diálogo constante que o provedor procura ter e que tem no dia-a-dia com a administração pública e, portanto, esta especial relação implica ter este conhecimento de causa, portanto, da condição do exercício de funções, quais são as dificuldades vividas, quais são os constrangimentos para que, quando é analisada uma situação, portanto, haja um retrato mais completo possível dos vários elementos envolvidos na situação. E, portanto, só para dar, então, aqui um ou dois ou três exemplos de situações muito práticas e, portanto, para reforçar a ideia de que não é só na administração da autoridade, mas é também na administração de prestação que esta cultura dos direitos humanos deve ser uma cultura vívida e, portanto, não vindo, como
a doutora Estrela Chavina, em prévias edições, dizia de uma maneira, uma imagem muito viva. Portanto, as questões de direitos humanos não vêm com o carimbo, não vêm com o alerta, a dizer, atenção, isto pode ser uma questão de direitos humanos. E, portanto, a administração, nas suas várias dimensões de atuação, deve ter, e, portanto, esta chamada para este alerta e, portanto, para adotar este ângulo da perspectiva dos direitos humanos e de questões de direitos humanos podem surgir no tratamento de diversas questões. E, portanto, a formação que vão ter depois modular também vai auxiliar a dar essas dimensões mais materiais com relevo para as diversas áreas em que estão envolvidos. E, portanto, dando aqui alguns exemplos. Começando por são exemplos, eu optei por escolher exemplos que constam, a maior parte deles, no último relatório à Assembleia da República, portanto, o relatório de atividades relativo a 2023, portanto, são exemplos recentes, atuais, e, portanto, o primeiro diz respeito ao direito à identidade pessoal, portanto, o direito ao nome. São dimensões que estão salvaguardadas no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, na própria Convenção sobre os Direitos da Criança, portanto, qualquer criança tem direito, qualquer pessoa tem direito ao nome como parte da sua identidade pessoal. E o que é que nos foi feito chegar? Foi-nos feito chegar uma situação em que era impossível concluir o registro de nascimento de uma criança em virtude da acentuação gráfica de um dos seus apelidos. Porque esta criança tinha uma mãe de nacionalidade croata e, portanto, a plataforma onde era, portanto, a plataforma de suporte à atividade dos serviços de registro não contemplava o caractere que tinha, portanto, este diacrítico e, portanto, diacrítico eslavo, portanto, uma letra com um acento específico. E, portanto, reparem que nesta dimensão, ainda que fosse possível fazer o registro, portanto, de acordo com o alfabeto latino, o que estava, e portanto, esta era uma impossibilidade que decorria de um constrangimento informático e, portanto, a resposta que nos era dada era que a plataforma não está preparada para acolher estes caracteres e, portanto, a solução, de facto, é registar a criança sem este caractere específico e, portanto, aqui o que estava era uma dimensão em que, fazendo o registro nestes termos, no fundo estávamos a consagrar uma inverdade e, portanto, uma inexatidão que tocava uma dimensão fundamental da própria personalidade jurídica e da identidade pessoal. E, portanto, chamando e sinalizando esta dimensão fundamental do direito ao nome que estava aqui presente, portanto, e em diálogo, portanto, com a entidade responsável por esta plataforma eletrónica, portanto, foi possível sensibilizar para a necessidade de olhar para aquela plataforma como havendo uma necessidade de a sua atualização de forma a poder acomodar, portanto, estes caracteres especiais, digamos assim, e, portanto, em plena realização de um direito humano, direito à identidade pessoal, ao direito ao nome. No âmbito do direito à educação, no direito ao ensino, também uma dimensão, esta é uma dimensão já reportada, é a única mais antiga, reportada no nosso relatório de 2020, e que tem a ver, portanto, com o direito ao ensino, à escolaridade obrigatória, e tem a ver com a situação de um aluno de etnia cigana. Portanto, é uma situação que toca com o direito à educação, portanto, consagrado na Declaração Universal, também no Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, também na Convenção sobre os Direitos da Criança. E o que é que aconteceu neste caso? Foi recusada a matrícula de um aluno na escolaridade obrigatória, porque este aluno de etnia cigana, e portanto que fazia parte de uma comunidade nómada, não tinha um comprovativo de residência. Aqui a argumentação era sustentada, portanto, nas regras que regulamentam a matrícula na escolaridade obrigatória, mas uma visão errada destas normas, porque, no fundo, o que há liberdade de escolha da escola,
Claro que esta liberdade de escolha depois depende das pretensões de terceiros, não é? Depois há critérios de seriação de colocação que atendem a determinadas condições e, portanto, a pretensão de colocação numa determinada escola tem que ser conjugada com essas prioridades e, portanto, no final pode não vir concretizar-se nos termos iniciais que aqueles pais ou encarregados de educação pretendiam. Agora, o que é certo é que a matrícula não depende de um comprovativo de residência. E, portanto, havia aqui a perspectiva de que, de facto, quando a matrícula é apresentada na escola, deve ser apresentada na escola da residência. Portanto, há aqui uma regra de competência, mas a própria regra que estabelecia esta competência dizia que isto ocorria sem prejuízo daquela que eram as preferências por parte dos encarregados de educação quanto à escola pretendida para a criança. E, portanto, houve aqui a desconstrução destas regras, mas aqui o que falhou à partida, digamos assim, foi também ter a percepção da sensibilidade da situação, tanto mais num quadro em que temos uma estratégia nacional para as pessoas das comunidades ciganas, em que há uma preocupação de integração especial para estas crianças e, portanto, em que a integração na escolaridade obrigatória, para além de ter uma dimensão de capacitação para os direitos, tinha aqui uma dimensão também de não discriminação, ou dizendo pela positiva, de inclusar. E, portanto, foi também aqui este ângulo dos direitos humanos, foi, para além de desconstruir as regras aplicáveis, fazer valer a dimensão de dever do Estado também, para além da dimensão de escolaridade obrigatória, portanto, a dimensão de consecução desta obrigação do Estado num quadro de uma criança em situação, lá está, de particular vulnerabilidade. Outra situação que gostava de partilhar convosco tem a ver, passando para outra área, com a conciliação do trabalho com a vida familiar. Portanto, a dimensão dos direitos dos trabalhadores, do direito da família à proteção do Estado e também a proteção que é devida à parentalidade. São dimensões também protegidas da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em todas estas dimensões, portanto, a reserva da vida privada, o direito da família à proteção do Estado, o direito ao repouso e ao lazer. E aqui, a situação que foi reportada tinha a ver com a recusa em permitir que uma determinada trabalhadora numa Câmara Municipal pudesse acusar um período de férias em momento coincidente com as férias escolares das suas filhas, sendo que o fundamento para a recusa era as relações de conveniência de serviço. E, portanto, nesta situação, quais foram os parâmetros para a posição, para as propostas avançadas pela Provedoria de Justiça? Foi aqui uma dimensão de olhar para o que é que está em causa nesta dimensão de conciliação dos direitos dos trabalhadores, da vida profissional com a vida privada. As dimensões, portanto, também na dimensão do direito a férias, com a dimensão de partilha desses momentos também com o agregado familiar e, portanto, a dimensão de proteção sobre o próprio Estado recai relativamente à família e depois uma outra dimensão muito importante, que é também a proteção que recai sobre o Estado relativamente às crianças e, portanto, aqui a consideração da dimensão do interesse superior da criança e a importância de cautelar que ainda que fosse mínimo, mas ainda num período prévio ao início das atividades letivas, porque no caso concreto a opção era usar as férias já no mês de outubro e, portanto, aqui fazer valer a importância também na dimensão do interesse superior da criança e, portanto, a importância de partilha de momentos com a sua família também para o seu desenvolvimento e para as capacidades da sua autodeterminação e, portanto, mais um caso em que este ângulo de diversas dimensões de proteção de direitos humanos é também relevante ponderar, portanto, neste tipo de decisões. Para terminar, portanto, com o último exemplo, e aqui, e passando aqui para a dimensão das condições de privação da liberdade.
com as condições condignas, não é? Portanto, a existência de condições condignas para quem está em situação de reclusão. Portanto, aqui naturalmente, pela experiência que tem, o conhecimento que tem, até também agora reforçado com a atuação pelo via do Mecanismo Nacional de Prevenção, naturalmente o provedor, e cá está esta dimensão de conhecimento de causa, está ciente das dificuldades vividas e, portanto, tem conhecimento das condições materiais dos estabelecimentos prisionais, também das condições de segurança que é necessário assegurar, portanto, em contexto de cumprimento de penas ou de medida de privação da liberdade. Aqui, este foi um caso, em todo caso, que gostava daqui de trazer, que tem a ver com a exposição da população em situação portanto, a população reclusa a temperaturas extremadas. E, portanto, aqui a dimensão de sujeição de pessoas em situação de reclusão a situações de frio extremo. Esta é uma dimensão que já mereceu atenção também no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e, portanto, aqui na nossa atuação nós também temos a atenção à jurisprudência, designadamente àquela que é emanada do Tribunal Europeu. O que acontece na nossa realidade é que para ser autorizada aquecedores da população, portanto, uma pessoa reclusa no seu alojamento, é necessário estar a cumprir uma temperatura média no mês mensal de 10 graus. E aqui o que nos foi dado a observar é que em determinadas zonas, e sendo nós um país em que em determinadas zonas há grandes aptitudes térmicas, portanto, em função desta variação de noites muito frias e depois dias a menos, portanto, temos situações em que a temperatura média não era atingida, mas de facto havia uma vivência de extremo frio em alguns meses do ano, portanto, meses de inverno. E, portanto, aqui também a nossa postura nesta situação foi, sobretudo, apelar a uma certa proatividade e planificação. No fundo, no contacto havido com a Direção-Geral dos Serviços de Reinserção e Serviços Prisionais, foi, no fundo, apelar a que houvesse uma monitorização em ligação das logo-IDMA à evolução das temperaturas nos locais de inserção dos estabelecimentos prisionais e, portanto, a partir dessa monitorização, também ter um plano de contingência e ter medidas que proativamente pudessem ser adotadas de forma a colmatar, portanto, estas dimensões de exposição a frio extremo e, portanto, desde logo, autorizando os aquecedores, desde logo em situações de vulnerabilidade, pessoas reclusas com uma determinada condição de saúde, pessoas mais idosas, portanto, autorizar logo que se fossem verificadas temperaturas abaixo de 10 graus a entrada dos aquecedores e a adoção de outras medidas, como o reforço de cama adequada e também a possibilidade de terem, das pessoas em situação de reclusão, ter acesso a um maior número de peças de roupa. E, portanto, também mais um exemplo como procuramos também numa dimensão sistémica ir mais além e, portanto, como em dimensões de proteção e, portanto, de dignidade humana, portanto, podem ser também sinalizadas e, portanto, que tipo de diálogo, que tipo de propostas podem ser feitas por parte de um órgão com as características do provedor de justiça. E, portanto, com estes exemplos, eu iria aqui encerrar, portanto, esta exposição, portanto, deixando ainda margem, se assim pretenderem colocar alguma questão, mas deixar só, portanto, ainda uma última mensagem desta profunda interligação entre aquela que é a tutela no plano internacional e a tutela internacional dos direitos humanos. Uma mensagem de que também a administração pública esteja atenta e, portanto, também tenha este olhar, porque a nossa Constituição é amiga dos direitos humanos, o nosso ordenamento jurídico é aberto, portanto, também estas normas internacionais, portanto, os tratados de direitos humanos vigoram na nossa ordem jurídica e, portanto, também ter este olhar, este ânimo de direitos humanos e, portanto, da nossa parte, sempre muito disponíveis para estabelecer este diálogo constante
permanente, portanto, na relação que temos e que queremos manter naturalmente sempre com a administração pública e com esse papel que tem de primeira linha de garantia e efetivação dos direitos humanos das pessoas. Muito obrigada, doutora Catarina. Eu acho que, de facto, há pouco falava no esqueleto do funcionamento da provedoria, agora tivemos aqui a carne daquilo que corresponde à atividade da provedoria. Agradeço-lhe muito pela exemplificação, de facto, muito interessante daquilo que é a atividade da provedoria. E de novo, colocar a hipótese de quem queira fazer alguma intervenção. Por favor, não se acanhem, a ideia é que não se acanhem precisamente, por isso é que isto é uma sala de formação e nas salas de formação não é suposto haver acanhamentos, por favor. Podem abrir o microfone. Ivan Abreu, por favor. Muito bom dia, Ivan Abreu da Autoridade Tributária em Aduaneira. Eu há pouco ouvi o exemplo mencionado pela senhora formadora relativamente a uma funcionária da Câmara Municipal que teve dificuldades com uma licença. Pronto, e já tinha esta questão para colocar há pouco. Pronto, nós enquanto funcionários também somos titulares de direitos, né? Direitos humanos e tem assistido, pronto, uma degradação permanente das nossas condições de trabalho e era para tentar perceber se a Provedoria de Justiça tem recebido muitas queixas, se tem de alguma forma também tentado sensibilizar o empregador público. A título de exemplo, passei no meu serviço, passei o fim de semana, passámos este verão sem ar-condicionado, que é daquelas coisas, pronto, parece que é um pequeno pormenor, mas quando a umidade está a 80% e estão 30 graus na atmosfera, é tanto difícil para nós como é também para os contribuintes que estão à espera na sala de espera, não terem ar-condicionado. Pronto, era a minha intervenção era neste sentido, meio desabafo, pronto, para questionar o que é que tem mais ou menos a forma de sensibilização do empregador público para estas pequenas coisas que podem se tornar grandes coisas. Muito bem, apesar de ainda não haver um direito humano ao ar-condicionado, mas de facto bem é direito humano, mas tem razão, tem toda a razão. Eu ia voltar a perguntar se há mais questões que queiram colocar para as agruparmos. Caso contrário, Alexandra Andrade, por favor. Sim, obrigada. Eu queria só perguntar, porque tem a ver com a minha área de atuação na cidadania e igualdade de género, se a imagem do que aconteceu com a terminologia de direitos do homem também está pensada, fala-se nos fóruns internacionais, que esta figura do provedor de justiça não poderia ter uma designação mais ampla. Hoje temos uma provedora e, de facto, é reconhecido a nível internacional que o direito das mulheres são direitos humanos. E, nomeadamente em termos profissionais, na esfera pública, o teu reconhecimento é muitas vezes posto em causa. Ainda hoje vemos que isso é permanente, esse desafio. Se por acaso também na esfera da vossa atuação fala-se em, portanto, este nome, que é tipicamente a figura de um homem, não é? Se já se pensa em rever esta terminologia para uma forma mais neutra, ou realmente só falar em provedoria de justiça, ou provedor, provedora, mas de facto falar sistematicamente em provedor, pode-se pensar na defesa dos direitos das mulheres como isso oculta a mulher que está por trás e exerce esse papel. Pronto, era só saber se estava a pensar. Só ter isso em conta que isso precisa de uma revisão constitucional, porque o nome do órgão resulta da Constituição. Como é óbvio, como é óbvio. E, aliás, precisamente a senhora provedora refere várias vezes que nem sequer há provedoria de justiça, é uma das questões que ela refere várias vezes. Mais alguma questão? Mais alguma questão? Eu gostaria só... Peço desculpa, não consegui pôr a mãozinha. Eu gostaria só quem é que está a falar, porque assim não consigo. Vinagre. Já percebi. Ok.
uma questão Por favor. relacionada, se calhar um bocadinho até na senda daquilo que o outro colega falou relativamente aos trabalhadores da administração Nós estamos a ouvi-la pública, com muita dificuldade. designadamente no âmbito da discriminação. Não sei, eu tenho aqui, acho que a rede está boa, não consigo aqui fazer mais nada. Não sei Eu se está a sugeria, ouvir. agora vou melhor, fazer mas no- se calhar sugeria-lhe que interrompesse o vídeo, talvez para podermos ouvir, pelo menos que o áudio pudesse beneficiar. Vou tentar. Sim, Não por sei se favor. consigo ouvir melhor. Sim, está melhor, está melhor. Portanto, a minha questão está relacionada com a intervenção da Provedoria na administração pública no âmbito da discriminação e assédio. Portanto, designadamente, qual é a intervenção da Provedoria? Se faz algum acompanhamento, se limita a fazer o encaminhamento para as entidades competentes, para a IGF, para a tutela? Qual é exatamente a intervenção? Qual o âmbito de intervenção da Provedoria era nesse sentido? Muito bem, eu iria então agora dar a palavra à doutora Catarina, só para dizer que ainda há bocadinho naturalmente fiz aquela blog em relação ao direito fundamental ao ar-condicionado, mas evidentemente que há, e até constitucionalmente previsto, um direito a um ambiente de trabalho que seja naturalmente um ambiente sadio e para todos os trabalhadores. De qualquer forma, doutora Catarina, por favor. Sim, muito obrigada pelas questões e pelo interesse manifestado. É com muita satisfação que vejo, portanto, a proatividade também na colocação das questões. Bem, relativamente às condições de trabalho, como eu procurei referir, portanto, o provedor de justiça recebe realmente queixas dos cidadãos, mas também, portanto, nesta relação com a administração pública, mas também queixas de quem exerce funções públicas e, portanto, há aqui esta dimensão das condições de segurança e de saúde no trabalho e, portanto, é uma dimensão que, sendo colocada, portanto, é apreciada, portanto, dentro do quadro que se entenda ser aplicado a essa situação concreta. Mas, portanto, sinalizar aqui que, portanto, nós somos também um defensor, portanto, na ausência de limitação de matérias, portanto, também o cidadão, na qualidade de trabalhador de funções públicas, portanto, tem o direito fundamental de queixa ao provedor de justiça e, portanto, pode colocar a questão que intenta colocar e, portanto, que será apreciada dentro daquele que seja o entendimento da instituição a respeito da colocação da questão. Quanto à questão da terminologia, só dizer que a palavra ombudsman é uma palavra sueca, de facto, e de género neutro. E, portanto, daí a permanência da palavra ainda pelo respeito à origem terminológica do cargo. Em todo caso, também se tem vulgarizado portanto, no plano internacional, houve-se muitas vezes já, portanto, a designação ombudsperson ou muitas vezes ombuds, mas, portanto, há aqui esta dimensão portanto, de ter em conta, portanto, este enquadramento, ter o contexto da palavra que é de género neutro, portanto, como a professora Luísa dizia, portanto, a instituição é designada, portanto, pela Constituição, portanto, temos a Assembleia da República, o Presidente da República, o provedor de justiça e, portanto, naturalmente, sendo titular neste momento a professora Maria Luciana Amaral, naturalmente é a provedora de justiça que encabeça a instituição. Quanto às questões de discriminação e assédio, também colocadas, sem dúvida, portanto, reitero, tudo o que seja a dimensão de responsabilização até penal em determinadas condutas ficam fora da atuação do provedor de justiça, mas, portanto, lembro-me de um caso antigo
já antigo, em que era reportada a situação de estar uma pessoa, portanto, num local sem janelas e, portanto, num local que não era adequado, portanto, sem posto de trabalho, no fundo, que foi feita, portanto, mas já é uma situação antiga em que não hesitámos em ver in loco a situação. Portanto, naturalmente que dentro do recorte do que são as competências do provedor, também sem perder de vista que há outras entidades públicas também competentes na matéria, e, portanto, também há aqui uma dimensão da utilidade e não duplicação, e, portanto, perceber também qual é a entidade mais apta, mais adequada, e, portanto, que pode também com mais eficácia apreciar a situação, portanto, ponderando essa visão completa do que é hoje também o sistema de defesa dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, portanto, a ideia de que nós somos uma casa aberta, portanto, todas as situações dentro daquele enquadramento geral que eu fiz são suscetíveis de ser apresentadas, depois dentro daquele que é o quadro do exercício dos poderes, portanto, as situações ora são encaminhadas, ora são apreciadas e, portanto, com uma tomada de posição do provedor conforme o caso. Está assim só. Nós temos a ver, professor. De forma, agradecia e agradecendo por seu intermédio, naturalmente, à senhora Provedora de Justiça, à professora Maria Lúcia Amaral. Julgo que foi um pontapé de saída, como a Provedoria de Justiça nos tem acostumado, com todo o sentido e com toda a abrangência que nos permitirá, espero eu, continuar e levar a bom porto esta missão deste programa de capacitação. Em relação a todos os formandos, lembro que amanhã temos uma nova sessão, como dizia há pouco, caber-me-á a mim essa sessão e certamente poderemos discutir outras vertentes destes temas. Muito obrigada a todos e até amanhã. Obrigada. Obrigada. Obrigada, até amanhã. Obrigada. Até amanhã. Amanhã, obrigado. Obrigada.